gente, meu nome é Leonardo Ângelo, né? Vocês já devem saber, isso já está divulgado aí no canal em outras partes. Para quem entrou, muito obrigado. Então, eu estou aqui para falar com vocês de uma questão que surgiu, e aí meio que no improviso eu acabei colocando ela agora aqui. Estou abrindo o banner para não cometer nenhum erro. Então, ontem, que foi dia 26 de maio, eu participei de uma mesa no Cefet, que é a mesa Estratificação Social e Marcadores Sociais da Diferença. Quer dizer, esse é o seminário, a mesa é a estratificação social e a raça como marcador social da diferença. E aí eu falei mais ou menos o que eu já falei da minha tese de doutoramento, sobre CSN, né, Companhia Siderúrgica Nacional, no período que ela ainda não era uma indústria, uma empresa privada, a relação com Volta Redonda e como a questão racial, com misturada à questão de classe trabalhadora, foi forjada dentro da visão da minha pesquisa nesse período de 1941 a 1988, né, que é o recorte cronológico que eu tentei dar na pesquisa, embora eu foque mais as décadas de 40 e 50, dos anos 60, 70 e 80 em diante, é história oral, é um capítulo só. Bom, por que eu estou colocando esse vídeo introdutório aqui? Porque geralmente, principalmente aqui com as pessoas que sabem dessa minha pesquisa, fica, pô, Léo, que dia que você vai aparecer numa live para falar do tema, para eu ver e tal. E aí, a gente vai ficando velho, vai descobrindo as coisas, acho que descobriu a roda, né? Todo mundo que tem um Gmail tem um canal no YouTube, né? Tem um que você pode ativar. E eu resolvi pegar um dos e-mails que eu já tinha, mudei o nome, coloquei o nome de Pedagoginga, que é esse canal que vocês estão assistindo agora, e como o Lucas Afonso, que é um professor do Cefet, que gravou, me mandou a gravação do Cefet, eu resolvi disponibilizar a minha apresentação do Cefet, especificamente a apresentação. Não coloquei os comentários e tal, porque envolvem outras pessoas, né? E embora lá tenham acordado que poderia ser gravado e tal, não tenho nada escrito. Então, enfim, não é confiar nos outros, mas também a gente sabe como é que funciona as coisas sem a carta de cessão de direitos. Enfim, eu me sinto mais confortável não colocando terceiros. E aí eu peguei só a parte da apresentação e coloquei aqui, e é por isso que eu estou fazendo essa introdução, tá? Depois que eu falar aqui, eu vou colocar o banner, vai ter um funkzinho ali, uma musiquinha e tal, e depois entrar a apresentação. O que eu gostaria de enaltecer aqui com vocês é que foi uma apresentação de 20 minutos para uma turma, para um público mesclado, né? As pessoas que estão no ensino médio, outras que já estão no Cefet mesmo e tal, tinha gente da UF e tal. E eu acabei tendo que falar muito rápido, eu me perdi no tempo, né? Uma coisa que eu acho que quem controla tem uma capacidade evolutiva muito forte, né? Porque eu me perco às vezes no tempo, mesmo marcando, quando eu vi já estava finalizando. Eu acabei acelerando a apresentação, pulando algumas datas, apresentando uns dados que eu depois falei, poxa, não era bem isso, mas enfim. Então, como a gente tem o canal agora, vocês fiquem à vontade para colocar aqui no canal suas dúvidas, ideias e tal, e semanalmente eu vou tentar passar aqui e responder. Fora isso, eu já falei isso na apresentação, mas retomo aqui. A ideia do canal é tornar pública algumas coisas que eu pesquisei, né, que eu vejo que tem pessoas pesquisando, inclusive as entrevistas que eu fiz durante o mestrado e doutorado, eu estou colocando o áudio no podcast chamado Pedagogingar. Aumenta um R em relação a esse canal aqui do YouTube, que é Pedagoginga. Né? Vocês podem achá-lo lá no. Como é que chama o negócio, gente? Sempre esqueço. Spotify, Anchor e outras 8 plataformas de podcast. Então, assim, a ideia é realmente disseminar essas pesquisas para que. Pesquisas não, essa pesquisa e as fontes, né, que eu trabalhei nelas, para que outros pesquisadores possam trabalhar, etc. Então é isso. Eu vou deixar aqui o vídeo rolando da apresentação. Vocês vão reparar que a qualidade de imagem muda muito, porque aqui eu estou gravando no celular, né? Bonitinho, com não sei quantos mega aí e tal. O outro lá eu capturei só a minha apresentação numa tela do Google Meet, né? Então peço desculpa por isso, mas vai dar para ver as imagens que eu trabalhei e tal. E essa coisa toda. E por último, né? Reforçar que quando eu fiz essa pesquisa, para o período que eu fiz essa pesquisa, existia uma certa linearidade entre política de governo, Vargas, ainda durante a ditadura Vargas, né, em 41, política de Estado, né, para o Brasil, ou seja,
uma política de industrialização do país, indústria de base CSN, na época a maior indústria siderúrgica da América Latina, e, por último, a CSN alinhada a isso tudo. Então, as experiências que eu vi, colhi, etc., são experiências que falam da CSN pública ainda, né? Eu não sei hoje quais são as questões da privatização. Tem até o último slide que fala do benzenismo, que é de 2013, já da pós-privatização. Mas, enfim, são dados da época, são dados históricos, que, querendo ou não, a CSN, quando passou a ser privada e se se coloca, né, com o mesmo nome e tal, ela herda todas essas questões, né, históricas que foram construídas para além da vontade dos seus donatários, seus proprietários no dia de hoje. Então é questão histórica mesmo. Tá certo? Grande abraço, espero que vocês curtam aí o vídeo, deixem dúvidas, comentários e a gente vai trocando ideia. Tá certo? É isso. Muita axé pra geral aí. Marcando aqui, olha, a partir de agora eu tô meio cegueta, porque eu tô de olho. Vocês estão vendo a apresentação? Estamos sim, professor. Ah, então ótimo, Sim. porque eu tô de olho na apresentação. Bom, eu agradecer assim demais o espaço para poder dialogar. Por isso que eu quero priorizar o diálogo e quero ser bem sucinto mesmo nas apresentações. É aquilo que a gente está discutindo. Nas estatísticas e nos estudos de estratificação social, o negro está sempre na base da pirâmide. Eu fui professor da rede pública de 2003 até 2014, né? Aí eu pedi por causa da bolsa de doutorado, que me propiciou, inclusive, essa viagem para fora. Mas eu sempre brincava com os alunos. Eu falava, se a gente tirar os 300 anos de escravidão, isso eu acho que vai em conta até da pergunta lá, que realmente a gente tem que debater nordestino, indígena, né, e tal. Mas esses 300 anos de escravidão à brasileira, e o Brasil foi o último país a abolir, condicionaram muito a visão sobre a questão racial. Então, às vezes, essa visão interseccional, né, que não da mulher negra e tal, mas interseccional em cima da estratificação racial, pega, né? O nordestino é negro e é uma mulher. Né? Então, assim, você tem um cruzamento. É uma dinâmica à brasileira mesmo. Então, assim, eu acho que tem essas questões, e aí eu fiz essa tela pelo seguinte, gente. Primeira coisa que eu acho que a gente pode trazer, para além da estratificação, são casos reais. Então, eu começo por mim, tá? Porque eu acho que isenção na ciência é uma forma muito da branquitude de defender os estudos científicos. Eu não estou falando que todo panfleto político tem que se tornar pesquisa, mas que o pesquisador está dentro da sua pesquisa, e é isso que eu quero mostrar nessa primeira tela. Bom, em 2014 eu entrei em doutorado e tinha um estudo sobre Volta Redonda e classe política e tal, como que a população de Volta Redonda participou da emancipação da cidade, e aí surgiu uma possibilidade de apresentar um pré-projeto, de ir para fora, e eu apresentei um pré-projeto tentando estudar Volta Redonda como uma grande siderúrgica, né? A maior siderúrgica da América Latina naquela época, da década de 40 e 50, e pegar os estudos paralelos nos Estados Unidos, na Universidade de Duke e tal. O projeto foi aprovado, eu fui para os Estados Unidos. Chegando lá nos Estados Unidos, essa foto de cima aí até sou eu lá no laboratório, que era o Global Brazil Lab, que é um laboratório de estudos sobre o Brasil, do qual o orçamento de um laboratório de estudos sobre o Brasil tinha, na época, né? O orçamento era maior do que o da UFRJ inteiro, da universidade como um todo. Ou seja, eles estão se dedicando a dois países hoje, Brasil e China. Por que será? Né? Tem toda a questão, como eles mesmos brincavam lá, o Brasil tem o maior reator nuclear do mundo, que é o Sol. Né? Então, isso gera bastante interesse em relação ao Brasil e a China, por causa do mercado consumidor, etc. Né? Então, tem isso. Só que isso trouxe reflexões sobre mim mesmo. Né? Eu estou aqui na casa dos meus pais, onde eu fui criado, né? Voltei recentemente a morar com eles, e aqui do lado da casa tem a siderúrgica Barra Mansa. Então, fui criado com a chaminé, quer dizer, o sino, né, o apito da indústria, determinando meus horários de viver. Quando era meio-dia, tocava a sirene e falou, opa, 1 hora tem que estar na escola. Quando era 5 horas, eu estudei no Colégio Washington Luiz, né, e aqui em Saudade, que fica do lado da siderúrgica, tocava o apito da siderúrgica na mudança de turno, a gente sabia que a gente estava saindo da sala também, da escola. Então, tem tudo isso. Então, assim, essa minha questão de classe operária, né, criado num bairro operário, se mesclou com a questão racial, e isso trouxe várias questões para a minha vida, porque eu me via muito mais como classe trabalhadora, trabalhador, do que um
brasileiro que não é branco, por exemplo. E isso foi um choque quando eu cheguei lá fora. Primeiro, porque eu fui morar num bairro latino. Para quem joga videogame aí, eu gosto ainda, naquele estilo GTA, carro que quica, né? Cara com o lencinho do Tupac amarrado na cabeça. Eu tinha que lavar a roupa numa Coin Laundry, que é uma loja lá que você colocava moedinha para lavar roupa, né? E tal. E isso era um impacto para mim, porque no bairro latino eu era tratado muito bem, assim como no bairro negro que eu fui morar posteriormente. Eu era maltratado nos arredores da universidade, quando os brancos cruzavam comigo e muitas vezes não me respondiam, né? Na universidade não, nunca tive esse problema, porque ela tem uma cultura de receber estrangeiros. E na universidade, na Duke, eu fiz essa matéria, né? História Afro-Brasileira e Cultura, da escravidão à abolição. E isso foi um impacto muito grande, porque ao mesmo tempo que eu ia vendo o relato das pessoas e aprendendo inglês, que até hoje é macarrônico, eu comecei a ter estranhamento sobre minha pesquisa, porque eu levei uma série de fotos, e essas fotos, que vai ser o tema aqui da apresentação, essas fotos tinham, para mim, trabalhadores. Só que quando eu cheguei lá e mostrava as fotos para os pesquisadores americanos, por que tem trabalhador negro aí? Por que negro faz força e o branco supervisiona? E aí eu comecei essa colada. Para fechar, né, eu pratico capoeira da forma que dá, né? Eu sou mais capoeirista mental do que físico, porque capoeira é treino. E lá, ouvindo um birimbau no centro da cidade, eu achei um centro de capoeira Angola, e isso começou a trazer uma reflexão que a Neuza Santos Souza, que é uma psicanalista já falecida, né, suicidou, que escreveu um livro Tornar-se Negro, ela fala que no Brasil ninguém nasce negro, todo mundo se torna mediante um processo de discriminação. Depois, nas minhas pesquisas sobre a CSN, eu comecei a notar que o preto nasce negro mesmo. Desde criança ele sabe. O pardo se descobre quando tem alguma ascensão dele vedada pela sua cor, que é o que vocês, né, o André narrou, a Luciana, o próprio Lucas. Então, isso trouxe um estranhamento. Eu cheguei a participar lá nos Estados Unidos do Black Lives Matter, na 2, 3 reuniões. Aí chegou uma comunicação à universidade que, para eu não ir mais, porque se a polícia fizesse uma batida e alguém fosse preso, se eu fosse preso, eu seria deportado. E eu estava indo para conhecer, né? Porque era tudo novo, enfim. Isso trouxe os estranhamentos das fotos. E aí eu comecei a analisar as fotos sobre Volta Redonda, né? Volta Redonda, a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, vem para Volta Redonda na década de 40, né? Construída de 1941 a 1946. E aí a gente tem essas fotos aí. Na primeira foto, uma mulher, que eu não achei ela no acervo da CSN, mas eu sei que é da CSN, porque está num CD que era da empresa, onde você tem uma mulher ali com trajes pouco usuais para esse ambiente rural, né, carregando uma folha de alface, e um trabalhador negro que a foto revela muito mais do que queria revelar. Né? Eu acho que o fotógrafo mirou na mulher e atingiu o cenário como todo e trouxe esse trabalhador para a gente. Então, pelo ângulo da foto, parece que tinha outro fotógrafo de frente, que tem outra foto dela de frente, e a gente vai analisando isso. Ao mesmo tempo, você tem essa construção da CSN, que já é em Rodeio de Baixo, Minas Gerais, né? A CSN tinha extração de mineral em Minas Gerais, extração de carvão mineral em Santa Catarina e a produção em Volta Redonda, Rio de Janeiro. E aí você tem vários trabalhadores negros descalços em trabalho pesado e braçal. Lembrando a vocês que uma das questões que definia quem era o escravizado e quem era o livre era o uso de sapatos, tá? Essa foto é de 1942. A CSN começa a ser construída 51 anos após a escravidão. Essas fotos começaram a trazer estranhamentos e eu comecei a me questionar sobre esses trabalhadores negros, né? Lá nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade de conhecer esse trabalho do Oliver Dinius, que é um pesquisador alemão que estudou a CSN, e, como pesquisador alemão, ele teve acesso às fichas dos trabalhadores, coisa que o pesquisador brasileiro não tem. Eu tentei e não consegui. Né? Enfim. E aí, olhando a ficha dos trabalhadores, ele foi racializando, junto com o seu estagiário, todos os trabalhadores que ele via na ficha. Né? Por que isso é interessante? Porque na década de 50 aconteceu isso que o André falou. Quando teve o censo de 1950, a maioria dos trabalhadores daqui da região Volta Redonda e Barra Mansa, que era a mesma cidade, Volta Redonda não tinha desmembrado, mais de 60% se declararam brancos. Né? Sendo que o que ele viu nas fichas foi isso aí, trabalhado. Quanto menos especializado, mais negro era. Se você pegar os não especializados, os que não tinham estudo, quase algum, somando negro e pardo, dá 73%. Pô, professor, mas negro? Vocês não estão falando que é preto e pardo? Sim, mas essa é a terminologia que o Dinius usou. Tá? Eu acho que ele pegou a variação de nigger ou black americano e jogou aqui para negro. Né? Ele não explica isso no livro, fica meio. Tanto que ele não usa esse capítulo
No livro, ele usa só na tese. E se você pegar do total de trabalhadores, a mão de obra que veio construir a Companhia Siderúrgica Nacional, 67% dos trabalhadores eram trabalhadores negros, entre pretos e pardos. Isso vai ficando mais evidente cada vez que você olha fotos da Companhia Siderúrgica, né? E você olha, poxa, todos os trabalhadores negros na construção civil, essa foto aí é do bairro Conforto, para quem conhece Volta Redonda, Conforto não, isso daí é a Vila Santa Cecília, aquelas casas na Rua 33 ali, para você ver como é que era, né, a questão. E a maioria trabalhadores negros, 80% deles oriundos da região da Zona da Mata de Minas Gerais. Minas Gerais, que no final do período da escravidão, né, antes da abolição, ela concentrava mais de 80% dos trabalhadores escravizados no Brasil, né? Então, minha família, inclusive, é de lá, de Juiz de Fora, né? E aí, qual a contradição evidente? Você começa a pegar, do lado esquerdo aí, você tem alunos do Colégio Barão de Mauá, que era um colégio que recebeu esses trabalhadores de 41 a 46. Eu não sei se está nítido para vocês, mas olhando, o choque visual é grande, porque a maioria era uma escola multirracial, há uma escola multigênero também. Você tem meninos, meninas aí, misturados, só que olhando você vê a maioria dos trabalhadores negros. Do lado direito, você tem uma ficha chamada Educação e Ensino, que é de 46, tá? Em 46, a CSN abre para captar trabalhadores especializados para começar a produção do aço. E aí tem uma guia só Educação e Ensino. Eu ainda não consegui rastrear até quando essa guia Educação e Ensino foram fotos produzidas para disseminar a visão CSN. Você pode ver que são meninas que estão numa foto posada, né? Uma foto angulada de baixo para cima, aumentando o tamanho dessas meninas. Meninas bem diferentes do uniforme e da indumentária como um todo, inclusive a cor da pele, da foto real da escola Barão de Mauá. Eu até brinquei na tese que essa apresentação que eu estou colocando, né, inclusive capítulo 1, Imagens Congeladas de uma Contradição Quente, é o capítulo 1 da tese, que é justamente onde eu começo a tentar navegar nessas contradições que as fotos evidenciam. Porque essas meninas estão mais para ser uma super-heroína, uma Mulher Maravilha, colocando a mão na cintura e olhando o horizonte, né? Até brinco na tese que a última coisa que dá a impressão que elas estão fazendo aí é esperar um ônibus, né? Elas estão devassando o futuro, olhando a modernidade, né? Ou algo nesse nível. E são seguidas por várias outras fotos de crianças posadas para isso. Essa daqui eu coloquei porque são crianças, né? São 5 crianças, todas brancas, caracterizadas para a escola, né? E em 46 a CSN começa a receber esses trabalhadores. Bom, diante dessas primeiras fotos, eu falei, gente, como explorar isso? E o historiador lida muitas vezes com isso, né? Depois do pós-abolição, depois de 1888, as conceituações raciais na documentação começam a sumir, né? Isso é engraçado porque tem 2 historiadores, o Flávio Gomes, que é o que escreveu sobre quilombos aí, que até falei aí com o André, e o Marcelo Paixão, eles falam que essa migração do rural para o urbano, essa transformação do Brasil num país rural, agrícola para um país industrial, reforçou o mito da democracia racial. Porque você pega um lavrador preto que só sabia mexer, segundo as palavras do general aqui de Volta Redonda, que tomou conta da instalação da CSN, né? Ele falava, esses caras, Macedo Soares, Edmundo Macedo Soares, eles só sabem mexer com facão, faca e foice. Esse cara começa a ter casa, carro, né? Até quando no censo de 50 ele não se declarou branco por ter coisas que antes, né? Que a visão de negritude que a gente construiu no Brasil é uma visão de desmotivado, deseducado, desidratado. Tudo que não é o negro, né? E tudo que é a visão dessa branquitude construída. Então, eu parei para pegar esse jornal, Lingote, que saiu de 53 a 70, mas eu analisei uma sessão chamada Conheça o Colega de Trabalho, que vai de 53 a 57, aonde esse jornal mostra 4 trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional, em média, de 4 lugares diferentes, tá? De Minas, Rios, São Paulo ou do Mar, né? A gente vai ver a tabela depois, e tentei mapear. Esse jornal é um jornal da CSN com a clara intenção de criar um conceito de família siderúrgica. Né? Somos todos irmãos, somos todos iguais. E esses caras tinham acesso realmente ao centro de puericultura, onde podiam cuidar de seus filhos, tratamento dentário, né? E tudo. Então, assim, a CSN, em certo momento, parece a Ford, né? Dando aos seus trabalhadores uma estrutura tão boa que isso fez com que vários fazendeiros de Minas encaminhassem carta a Vargas falando que eles estavam perdendo mão de obra. O que eu vi nessa sessão? Essa sessão tem casos como esse. Eu vou passar batido, tá, gente? Depois, quem quiser, eu posso mandar o slide para vocês. Como o Euclides Gonçalves. O Euclides Gonçalves era motorista, foi para a CSN tentando ser motorista, mas o jornal mostra o quê?
Ele pleiteou um emprego, desejava ir para o quadro de motoristas, mas foi aprovado como copeiro e acabou se adaptando bem entre bandejas, bules e xícaras, né? O início da matéria é excelente. Euclides tem sempre um cafezinho gostoso para oferecer, né? Mostrando como ele está feliz em ser um copeiro, mas ele tem formação para ser motorista. Ao mesmo tempo, o jornal mostra outro caso, o Paulo Alfred Brigler, pelo sobrenome, você já nota que ele tem uma ascendência estrangeira. O Brigler, ele foi numa agência procurando emprego, né, numa agência da CSN, mas aí alguém olhou para a cara dele e começou a falar inglês com ele, ele começou a falar inglês de volta, e aí arrumou um emprego, né, na CSN, para auxiliar de escritório, por ter sido confundido. Ele foi lá para outro emprego e arrumou um emprego na CSN. E, por último, né, isso tudo no Lingote, tá, gente? Uma visão sobre negritude expressa no Lingote. O Lingote era escrito pelo pessoal da própria Companhia Siderúrgica Nacional, sempre narrado não em primeira pessoa. É muito difícil você ver, por dois momentos, dois políticos têm a voz em primeira pessoa, é o jornal que fala pelas pessoas, e aí tem o caso do senhor Renato Siqueira. O senhor Renato Siqueira é do Sul, e ele fala que o segredo da velhice, ele tinha 70 anos, trabalhava na CSN, o segredo da velhice de Renato Siqueira reside, sobretudo, no seu regime de vida. Metódico ao extremo, não faz e nem suporta extravagâncias, não fuma, não bebe, não joga. Deita-se cedo, acorda de madrugada e alimenta-se com sobriedade. A hora certa. Em vista disso, não admira que tenha uma progênie sadia. 7 filhos e 19 netos, todos vivos, e um bisneto que morreu. Para esse, aliás, Renato Siqueira tem uma explicação engraçada. Engraçada. Diz que na terceira geração já houve tanta mistura que, como tronco da família, não pode mais se responsabilizar pela eugenia dos seus descendentes. Ele não podia mais se responsabilizar pela branquitude dos seus. Isso está no jornal da própria empresa. Ao mesmo tempo, você vê nesse jornal o caso do Noronha, que adotou 3 crianças negras, e aí o jornal cita, e com uma particularidade, todas de cor, né, aquele adotou, porque devido a uma série de preconceitos injustificados, os pretos são os que encontram maiores dificuldades para serem adotados, né? O próprio jornal mostra, ele se balança, né, nessa ginga meio contraditória de construção negativa e positiva da negritude, um olhar, enfim. Pegando o jornal, eu analisei 369 pessoas que apareceram nesse jornal, né? Dessas 369 pessoas que estão no jornal, você vai notar o seguinte: 52% são brancos, né? Entre preto e pardo, eu tenho ali 38,5%. Se eu não me engano, eu anotei aqui, gente, mas não me perdi nas minhas fichinhas. Achei, 38,5%. E as mulheres, como o ambiente era fabril e tudo, é muito pouco, né? Branca, 6,7%, e negras, somando 1,9% de pardas e 2,6% de pretas, 4,5%, né? Cara, professor, mas por que você colocou uma seção ali não identificada? Gente, essa seção não identificada é porque eu olhei o jornal e não tem a declaração racial dos trabalhadores. Eu tive que olhar e eu classificá-los. Então, aqueles trabalhadores que eu não consegui classificar, eu deixei na seção não identificada. É engraçado notar que, em sua maioria, são de Santa Catarina. Depois, estudando um pouco sobre Santa Catarina, eu fui ver que existe uma mescla muito grande entre indígenas, negros e europeus. Talvez por isso, aqueles fenótipos apresentados, que é uma característica bem diferente do Brasil e Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, a questão genotípica é uma questão muito forte. Uma gota de sangue negro, tu é negro. Eu estava lá no Super Bowl de 2015 para 2016, e a Beyoncé lançou aquele álbum, se eu não me engano, foi o Lemonade, onde ela se assume negra, e teve muito branco indignado. A Beyoncé negra e tal, porque ela poderia ter feito um fenômeno que eles chamam de passing, né? Que é quando um negro simula a branquitude e pode se passar por branco até que alguém o discrimine. Então, no Brasil, o nosso fenótipo, né, é que determina, principalmente quando a pele e cabelo. Mas aí, nariz, boca, outras questões vão entrando. Então, foi com base nisso, que outros autores fizeram também, quem quiser depois eu passo as referências, que eu pautei essa distribuição. Com base nisso, e mostrando que tinha mais trabalhadores negros dentro da indústria, mas o jornal mostra mais trabalhadores brancos. Como mostrar essa racialização da divisão do trabalho? Eu peguei essa tabela, que é a tabela de cor gênero por cargo de chefia e subchefia. Eu peguei todos os chefes e subchefes que apareceram no jornal e fui tabelando. 62% deles eram negros. Mas só 2 mulheres brancas. Sim, as 2 mulheres brancas eram assistentes sociais. E com toda a construção de gênero da época.
a sua sensibilidade, a sua fofura ajuda a atender os trabalhadores e tal, né? Uma mulher preta era chefe? Sim, chefe de cozinha em Santa Catarina. Inclusive, o jornal diz que ela foi fazer um trabalho lá, porque uma cozinheira tinha passado mal, e aí ela assumiu o cargo de chefia lá, é Dona Normélia. A filha dela e a neta dela hoje são... A neta é doutora em Santa Catarina, eu consegui rastrear via Facebook isso, até falei com elas, mas enfim. E pardo nenhum. Então, você vê que 62 pessoas brancas estão... Sei que tem 1 minuto, tá, Luciana? Eu estou me controlando aqui. 62 pessoas brancas têm essa questão de cargo de chefia, 5 pretas e 32 pardas, o que também mostra, em certo grau, o que muita gente chama de colorismo no Brasil, né? Essa pigmentocracia, esse colorismo brasileira, trouxe isso. Nos Estados Unidos, eu era negro, ponto. No Brasil, eu sou negro, pero no mucho, né? Ou seja, dependendo do lugar social, o CEP determina muito de se você é negro ou não. Eu, na zona norte do Rio de Janeiro, sou quem eu quiser, né? Na Zona Sul, como eu fiz aula na FGV, uma vez eu fui barrado pelo segurança falando que o elevador de serviço era ali. Eu falei, não, irmão, eu vim para estudar, né? Então, assim, tem essas questões. Bom, no capítulo 3 eu tentei dar voz aos trabalhadores, e aí já finalizando, aonde esses trabalhadores mostram que lugar de negro era no calor do fogo. O José Garcia foi até vereador de Volta Redonda e militante dos movimentos negros lá. O senhor Geraldo Orozimbo chegou em 56 na CSN e falou que quando ele passou para trabalhar na cozinha, alguém gritou lá para o chefe dele: ô, isso daí tá bom para coqueria. Gente, a coqueria é um lugar na CSN onde você tem mais de 200 fornos, onde você derrete, você queima o carvão mineral e ele libera o benzeno, que é um gás que, inalado, pode causar o benzenismo. O benzenismo se parece com a anemia falciforme, que geneticamente tem mais casos em pessoas negras do que brancas. E durante muito tempo, a Companhia Siderúrgica não indenizou ninguém, alegando que os trabalhadores da coqueria e dos setores mais bravos da CSN tinham anemia falciforme e não benzenismo. Esse Ronaldo Gori foi o último que eu entrevistei, que eu mostro aqui, que ele era engenheiro e ele fala que ele foi treinado para colocar, durante o curso dele de engenharia, que foi na UF em Volta Redonda mesmo, se eu não me engano, depois tem que conferir isso, mas ele foi treinado falando, ó, lugar de... coloca negro lá no calor do fogo, porque o cara não pode reclamar depois que ele já tem essa doença, ou seja, ele tem anemia falciforme que vai ser confundida com benzenismo. Na década de 90, isso vira um grande problema, porque o benzenismo é reconhecido como doença do trabalho pelo Ministério do Trabalho em 1987, e aí tem esses jornais, maioria falante. Quem curte Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional, você vai achar vários outros. Esse daí é de 91, tá? Mostrando CSN, extermínio de negros, e aí mostrando como que essas pessoas estão lá. E aí, para fechar, essa matéria de 2013, mostrando que o Tribunal Regional do Trabalho dá ganho de causa para um trabalhador que faleceu durante o processo. Ele trabalhou de 1976 a 2000 na Companhia Siderúrgica Nacional e morreu depois que entrou com o processo, pedindo indenização. Ele ganhou 300 mil, né? Ele era de terceirizada ainda. A companhia alega que ele nem era trabalhador da CSN, porque de 76 a 2000 ele trabalhou lá dentro, né? Então, em linhas gerais, gente, o que eu quero mostrar é isso, como que a cor determina a divisão social do trabalho. Então, raça é anterior à classe. E como que ela estrutura essa classe no Brasil, né? Dando um caso específico. Lembrando só que eu analisei a Companhia Siderúrgica Nacional no seu período não privatista, né? Ela não tinha sido privatizada ainda. E hoje ela já é uma empresa privada, então, assim, a gente sabe que hoje as empresas valorizam muito esse selo antirracista, esse selo cidadão, né, de empresa privada com responsabilidade social. Então, é nesse pé.